Sem delongas, se você está com a sua Bíblia, abra ela no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Por favor, fica muito focado. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Preciso da sua ajuda. Eu não estou te vendo. Eu estou aqui com alguns irmãos, algumas irmãs. Mas se você estiver conectado, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Sabe, Deus colocou no meu coração algo. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então fica focado em nome de Jesus. Ezequiel 37 diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me a ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Quem está aqui fala assim, amém. Aí, vai me ajudando. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, em um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Quem está aqui, por favor, fica conectado, em nome de Jesus, dá um glória a Deus, um amém. Queridos, o verso 11 diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Diz o ditado que a esperança é a última que morre. E se você percebe, o texto diz que a esperança desse povo havia perecido, havia perdido. E eu quero te dizer que se a sua esperança, se você perdeu a sua esperança, eu creio num Deus que pode restaurar, que pode trazer novamente a sua esperança sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre você. Deus é um Deus de reconstrução, Deus é um Deus de recomeço, e eu quero profetizar sobre a sua vida a bênção, a graça, a misericórdia, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que independente da sua situação, eu quero dizer que independente do momento que você tem vivido, existe um Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, como resgatar a esperança em tempos de intensos desafios? Como é possível? Como que eu posso ter esperança quando a situação é adversa, quando o problema vem contra mim e contra você? Como restaurar, como resgatar a esperança em tempos difíceis? Se você está depressivo, depressiva, angustiado, angustiada, eu quero te dizer que em nome de Jesus, Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai trazer um novo começo sobre a sua vida. Deus vai trazer de volta os seus sonhos. Deus vai restaurar a sua casa. Deus restaura o seu casamento. Deus restaura o seu filho. Deus restaura a sua vida. O Senhor é poderoso. Creia no Senhor em nome de Jesus. Paulo diz assim em Romanos 8: porque na esperança fomos salvos. Ora,
A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança que se vê não é esperança. Se você está vendo, já não é esperança mais. Então eu quero te dizer, mas se você espera o que você não vê, com paciência você aguarda. O Salmo 30 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Provérbios capítulo 13, o verso 12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração, ou seja, ela entra, ela dói, ela adoece, ela te põe para baixo, ela tira a sua alegria de fazer as coisas. Mas eu quero te dizer, se a sua esperança, se você nela está perdido, eu quero te dizer que hoje é um dia de um novo começo. Eu quero te dizer que hoje Deus pode restaurar. Eu quero te dizer que Deus pode trazer de volta aquilo que um dia se perdeu. E de forma muito didática, eu quero compartilhar 4 lições que podemos tirar em Ezequiel capítulo 37. Primeira lição: entendendo que independente da situação, Deus continua sendo Deus. Independente da situação, Deus continua sendo Deus. O verso 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Olha onde Deus coloca o profeta Ezequiel, irmãos: no meio de um vale cheio de ossos secos. Primeira lição: entenda que independente da situação, Deus continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, ela continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Romanos 4, o apóstolo Paulo diz: creia contra a esperança. O Deus que vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Jeremias, instruído por Deus, diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Então, quando nós não estamos entendendo, não é porque Deus não está fazendo, não é porque nós não estamos entendendo que Deus não está no controle. Paulo diz em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só quando dá certo, não é só quando está indo tudo bem, não é só quando a conta bancária está bem, não é só quando a nossa saúde está bem. Deus continua sendo Deus. Creia nisso. Independente da sua situação, independente do momento que você tem vivido, independente do momento que você tem enfrentado, eu quero te dizer: continue, independente da situação. Ezequiel está no meio de um vale de ossos secos. Só que o texto diz, irmãos, que estavam sequíssimos. Ou seja, estava tudo improvável, estava tudo contra a situação. Mas se você crê de todo o seu coração, tudo aquilo que pedindo, crendo, vocês receberão. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Porque todo que bate a porta abre, todo que busca encontra, e todo que pede recebe. Então não deixe de acreditar no poder desse Deus. Hoje eu estou com 30 anos, sou pastor desde os 24 anos. E eu tenho visto, irmãos, a cada dia novos desafios. Eu tenho visto a cada dia um Deus que faz o que nós não podemos fazer, um Deus que faz o que nós não conseguimos. Mas é muito fácil adorar a Deus
quando está tudo bem. É muito fácil você falar que ama a Deus quando tudo está indo bem. É muito fácil você dizer que você confia em Deus quando está tudo bem. Mas eu quero te dizer nessa noite, entenda que independente da situação, independente do momento que você está passando, Deus continua sendo Deus. A segunda lição, entendendo que somos frágeis e limitados, mas podemos recorrer a um Deus que é forte e poderoso. Sabe quando que nós vamos resgatar a esperança? Quando a gente entende que nós somos frágeis e limitados, mas podemos recorrer a um Deus forte e poderoso. Verso 3: Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus pergunta a Ezequiel: estes ossos podem reviver? Ele diz: Senhor, tu sabes. Eu não, mas o Senhor sabe. Eu não sei se você vai alcançar o que você tanto está querendo, mas Deus sabe. Eu não sei se você vai alcançar o que você tanto está buscando, mas Deus sabe. Mas eu estou aqui, irmãos, hoje como um profeta de Deus, para te dizer: você tem um Deus que você pode recorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tão somente busque a esse Deus, pois Ele é forte e é poderoso. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 40. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 15. Isaías 40, o verso 12 ao verso de número 15, nos diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balanças de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Irmãos, Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que as nações são como uma gota no balde. Ou seja, irmãos, todo esse universo não foi criado por ele mesmo, mas esse universo foi criado por um Deus forte e poderoso. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Com quem ele tomou conselho? Sabe, irmãos, Deus, ele não pediu conselho para ninguém, ele simplesmente fez. Ele simplesmente diz: haja e ouve. Ele simplesmente diz, né, que surja isso, e né, aquilo surgiu, aconteceu. Creia nesse Deus forte e poderoso. Então Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. No verso 4, Ezequiel diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, parece loucura, né? Ezequiel está falando para um monte de ossos. Tem alguns irmãos aqui, né, presentes, mas as cadeiras, irmãos, estão vazias. É a mesma coisa, irmãos, que pela fé pudéssemos sentir que este lugar está cheio, porque eu sinto, irmãos, que independente de quem está aqui, que independente de mim que estou aqui, Deus, se não for Ele, nada do que fazemos pode ser feito. E eu posso ter certeza, irmãos, que se você tiver a fé, como Ezequiel estava exercendo, você vai dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Nesse momento, diga assim: depressão, ouça a palavra do Senhor. Ansiedade, ouça a palavra do Senhor. Medo, ouça a palavra do Senhor. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Diga não para essa depressão. Diga não para essa ansiedade. Diga não para o seu medo. Diga não para essa crise que você está enfrentando. Sabe, irmãos, não tem como não recorrer
para Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz, pelo poder da sua palavra. Sabe, irmãos, o universo se formou pelo seu falar. O universo veio à existência por aquilo que Deus disse: haja, e houve. Verso 5 de Ezequiel diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Vou colocar tendões sobre vocês, vou fazer crescer carne sobre vocês estenderei pele, porém em vocês o Espírito, e vocês viverão, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu quero te dizer que Deus vai fazer na sua vida, para você saber que Ele é o Senhor. Eu quero te dizer que você vai ver milagres acontecendo na sua vida, para você saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aí você fala assim: mas pastor, é porque você está aí, sua vida está muito bem. Irmãos, você não sabe o que eu passo, eu não sei o que você passa, mas eu sei que o Deus que nós servimos é muito maior do que nós enfrentamos. Diga isso, ouça a palavra do Senhor. Deus diz: haja, e ouve. Deus não pediu permissão, irmãos, Ele fala e acontece. Terceira lição que podemos tirar, entendendo, para vencermos esse momento e restaurar a esperança, nós precisamos entender que, por mais que pareça impossível, nós podemos recorrer ao Deus do impossível. Nós acabamos de falar que esse Deus é forte e poderoso, mas agora eu quero colocar uma peculiaridade de Deus. Deus é o Deus do impossível. Verso 7: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carne, se estendeu pele sobre ele, mas não havia o Espírito. Mas preste atenção. Deus é o Deus do impossível. Ele faz o que nós não fazemos. Ele pode o que nós não podemos. Ele vai onde nós não vamos. Ele faz o que nós não fazemos. Lucas capítulo 1, verso 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus fala: Ezequiel profetiza, e Ezequiel profetizou, irmãos, e a coisa começou a acontecer, osso com osso. Barulho, irmãos, começou de uma forma muito crescente. Deus está falando assim: Ezequiel, aquilo que era ossos secos, agora está tomando forma. Sabe por quê, Ezequiel? Porque eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que pode, eu sou o Deus que realiza, eu sou o Deus que antes que o haja houvesse. Hebreus 13:8 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus realiza impossíveis. Não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, creia que Deus é o Deus do impossível. Eu me lembro de Marta e Maria, que pedem para dar um recado para Jesus, falando assim: Jesus, o seu amigo Lázaro está muito doente, vem ajudar ele, porque senão ele não vai aguentar. Irmãos, Marta e Maria e Lázaro moravam em Betânia, Jesus estava em Jerusalém, a 3 quilômetros. Só que Jesus não vai, irmãos. Lázaro adoece, morre. Depois de 4 dias, Jesus chega e diz assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Marta e Maria falam, tá bom, Jesus, é legal essa história. Tem gente que olha para a Bíblia e fala, é muito legal o que está na Bíblia, mas não acredita e não vive o que está na Bíblia. E Jesus fala assim, se vocês crerem, Lázaro vai ressuscitar. Elas dizem, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus está falando, vocês não estão entendendo. E Jesus fala, me leva onde Lázaro está. Irmãos, Jesus sabia onde Lázaro estava. Jesus sabia muito bem. E ele fala, me leva onde ele está. E quando, irmãos, lá, Jesus chega, ele pede para remover a pedra. E ele diz assim, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Tem uma música muito conhecida, que a Aline Barros canta, remove a minha pedra. Talvez você colocou uma pedra nos seus sonhos. Talvez você colocou uma pedra sobre o seu casamento. Talvez você colocou uma pedra sobre essa situação que você está. Mas eu quero te dizer, o Senhor é o Deus do impossível. Não há impossíveis para o Senhor. E o texto diz, irmãos, que começou então a crescer carne, os tendões, pele, mas não havia o Espírito. E a quarta lição que podemos tirar, irmãos, para resgatar a esperança, é entendendo que se formos perseverantes e tementes ao Senhor, nós iremos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Se nós formos perseverantes e tementes, nós iremos viver o sobrenatural. Sabe por que você ainda, às vezes, não tem vivido o sobrenatural? É porque você está vivendo no natural. Sabe por que você às vezes não tem desfrutado do sobrenatural? É porque você fica assim pensando, Deus, mas está muito difícil. Eu acho que não dá certo. Sabe, Deus, eu até tentei, eu até busquei, mas eu não consigo mais. Verso 9 diz assim, então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Se você crê, se você é persistente, perseverante, consistente, se você busca, você vai receber. Ezequiel vai dizer então no verso de número 3, Senhor Deus, tu sabes. Mas Deus fala, então profetiza. Então Ezequiel fala, eu vou profetizar. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Os ossos secos vão se tornar corpos vivos. O seu problema vai se tornar uma solução e você vai vencer em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai levantar você deste lugar. Talvez você está assistindo isso deitado na sua cama, num quarto escuro, diferente daqui que está claro. Talvez hoje passou um pensamento na sua cabeça, quer saber, chega disso. Chega, eu até tentei, mas tá bom. Mas eu quero te dizer que esse pensamento já não vai estar na sua mente mais. Pensamentos de autoextermínio, em nome de Jesus, seja retirado agora. Pensamentos de depressão, de ansiedade, de crise, síndrome do pânico, já não vão estar sobre você mais. Eu tenho certeza, irmãos, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que fez com Ezequiel, é o Deus que agiu, e Ezequiel diz, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra para que eles vivam. Só está faltando uma coisa, persevere, aguente um pouco mais, não desista. 1 Pedro capítulo 1 diz assim, nisto exultais, embora no presente, por breve momento, se necessário, vocês passem por diversas provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, vocês recebam, muito mais precioso que o ouro, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se for necessário que vocês passem por tribulações, aguenta um pouco mais, para que uma vez a vossa fé seja confirmada. Irmãos, existem processos, existem momentos, existem situações que nós vamos precisar passar. E eu quero te dizer que se você aguentar um pouco mais, a sua fé será recompensada. Eu gosto muito de uma canção
que a Gabriela Gomes canta, Deus proverá. Sabe, irmãos, Deus vai prover, Deus vai abençoar, Deus vai fazer, porque Deus é um Deus dos impossíveis. E se nós perseverarmos, irmãos, nós vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós vamos experimentar, irmãos, o sobrenatural. Em Efésios capítulo 1, Paulo diz que nós somos abençoados por Deus nas regiões celestes. Nós vivemos aqui, mas precisamos desfrutar do sobrenatural. Jó capítulo 14 diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Presta atenção aqui, por favor. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. Tenha esperança. Creia no seu coração que o Senhor pode fazer por você o que você não pode fazer. Que Deus pode entrar nessa situação e mudar essa situação. Creia nisso. E eu quero, mais uma vez, o verso 10. Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Irmãos, quem está aqui, por favor, fica comigo agora. Se ponha de pé. Em nome de Jesus. Você na sua casa, se ponha de pé. Se você está deitado, se ponha de pé. Em nome de Jesus. Quem me conhece sabe que eu não gosto de vir para o irmão que está do seu lado, mas eu quero que você se coloque de pé. Porque quando você está se colocando de pé, você está tendo uma atitude, e essa atitude vai ser um ponto de mudança na sua vida. Porque Deus é poderoso para fazer na sua vida o que só Ele pode fazer. Há esperança para a árvore, mesmo cortada. Pai, eu creio no Teu poder, Jesus. Eu sei que o Senhor está nesse momento, nesse lugar. E eu sei, ó Deus, que esta atitude de nos colocarmos de pé, ó Deus, vai fazer com que a nossa vida seja alcançada, transformada. Espírito de Deus, derrama sobre nós mais uma vez da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Que possamos viver uma semana sobrenatural em nossas vidas. Aqueles que estavam angustiados, ansiosos, depressivos, abatidos. Espírito, leva vida agora. Leva o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça. Se puder, Agnus Dei aí no fundo, por favor. Teclado, Agnus Dei. Aleluia, Jesus. Espírito, em nome de Jesus, derrama algo novo em nossas vidas nessa hora. Derrama sobre nós. Espírito Santo de Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, libera vida sobre nós, Espírito. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vai fluir rio de você agora. O seu casamento vai ser restaurado, a sua vida vai ser restaurada, a sua situação vai ser transformada, o seu choro vai ser revertido em alegria, a sua tristeza em alegria. Aleluia. Oh Deus, faz de novo em nós. Oh Pai, nós como igreja, oh Pai, nessa pandemia talvez acostumamos, nos acomodamos, mas faz em nós mais uma vez, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, oh Jesus. Aleluia.
Senhor poderoso Deus. Aleluia, ainda fique de pé em nome de Jesus, permaneça de pé. É o Senhor poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Declare isso. Aleluia. Aleluia. Santo. Aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, como boca do Senhor nessa noite, eu quero profetizar vida, eu quero profetizar o poder, a unção, a graça. Espírito, entra, restaura, toca, transforma, alcança esse coração, derrama sobre nós do teu poder. Espírito Santo, seja tudo em nós, hoje, para todo sempre. Espírito Santo, entra nessa situação, em nome de Jesus. Aleluia. Vida, 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 em nome de Jesus.